Para a gente começar aqui, eu vou colocar algumas imagens, memes, frases assim, de um jogador, do Dorival, enfim, momentos desse nosso São Paulo. Eu vou passando aqui, vou comentando e vocês comentam aí também, beleza? Vocês comentem aí também. Bora lá. Começando com essa. Eu avisei. O Crespo avisou. E não é questão de viúva de Crespo, não, galera. A questão é a realidade. O Crespo avisou. 45 pontos. Eu acho que o Crespo sabia. Falou a língua. Esse time é fraco. Esse time de São Paulo é muito limitado. A gente sonha demais. Essa que é a realidade. Era pés no chão. Contratar jogadores com saúde para jogar. É isso. Eu acho que essa imagem aí diz tudo, hein, galera? Eu avisei. Olha essa aqui agora. Crespo, galera. 4 jogos. Fez 10 pontos. Roger Machado, em 9 jogos, 9 jogos, mais que o dobro do que os jogos do Crespo, fez 8 pontos. Dorival Júnior, em 5 jogos, isso só no brasileiro, hein? Em 5 jogos, 2 pontos, cara. O Dorival, ele faz campanha de time de Série B, o Dorival. Em 6 jogos já no Campeonato Brasileiro, né? São 2 pontos, 2 empates. O São Paulo do Dorival Júnior é pior do que o São Paulo do Roger Machado. O Dorival, gente, ele não vence uma partida, galera, em Campeonato Brasileiro há 6 meses, tanto no Corinthians quanto no São Paulo, quer dizer, desde de fevereiro, né? Teve a parada para a Copa do Mundo. Mas é a realidade. Vamos para a próxima aqui, ó. Olha isso aí, ó, Dorival. Deixa eu tirar a legenda aqui. Nenhuma vitória no Brasileirão pelo São Paulo. Comentem, fique à vontade para vocês comentarem aí, beleza? Tem muito mais aqui. Nenhuma vitória no Brasileirão pelo São Paulo. Olha essa aqui. Estaria mais preocupado se não estivéssemos criando. Não é isso que vem acontecendo. Mas detalhes nos tiram o início de uma recuperação. O Dorival falou na coletiva que o time está criando, que o time do São Paulo está criando. E aí, tem esse corte aqui rapidinho, só para a gente comentar também. Mostrou preocupado, né, com essa questão do time criar, não fazer, que isso tem se repetido, e principalmente não segurar o placar. Como é que se corrige isso? É só uma questão tática ou é uma coisa que tem que ser trabalhado com os jogadores, o mental dos jogadores, de repente, algo que acontece dentro do jogo, que mexe, que abala os jogadores psicologicamente? Como é que se corrige isso para que o time consiga segurar os resultados e os bons resultados? Gustavo, assim, situações que se repetem são bem complicadas. Se repetem. Nós tomamos um gol do Flamengo muito próximo do que foi o gol de hoje. Nós tivemos 2 situações semelhantes também contra o Atlético do Paraná, no jogo lá em Bragança Paulista. O que eu vejo assim, nós estamos tendo coisas muito boas, muito positivas. O time está aparecendo, está jogando, está pondo a bola no chão, está criando, está girando com facilidade, está invertendo lados, está atacando espaços. Isso daí tudo tem acontecido. Fazemos um gol inicial e, de repente, a sustentação do resultado nos tem faltado. Isso daí, sim, tem nos preocupado e muito. É natural. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho. Agora, depois de tudo que foi feito, gerando uma expectativa muito positiva com essa fase de treinamentos que nós tivemos, é natural que todos nós gostaríamos e queríamos um resultado um pouco diferente. E fizemos por merecer. Nós tivemos merecimento para um resultado diferente. E isso tem acontecido na maioria dos jogos, infelizmente. Dorival? Desculpas e mais desculpas, só desculpas. Não, São Paulo não fez por merecer, Dorival, desculpa. E desculpa também, eu acho que eu tô assistindo outro jogo. São Paulo não cria. São Paulo cria pouco. São Paulo é um time que cria pouco. Inclusive, São Paulo nem finaliza para gol. São Paulo não chuta gol. É só bola cruzada quando tem oportunidade o São Paulo. As melhores chances do São Paulo foi uma cabeçada do Luciano, né, que passou rente à trave, e uma cabeçada do Caleri no cruzamento do Lucas Ramon, que o Caleri pegou mal na cabeça. Foi os melhores lances do São Paulo. Fora o gol, logicamente, o gol contra, que foi do São Paulo que saiu ganhando. Então, Dorival, esse São Paulo seu aí não cria, não. Aonde nós paramos aqui, galera? Vamos lá. Agora, essa aqui é boa. Do goleiro que não pode chutar no canto direito que ele aceita. Se o presidente quiser, eu assino contrato vitalício com o São Paulo. Jesus amado. O contrato dele é até o final do ano que vem, né, do Rafael. E ele falou isso na ESPN, uma entrevista na ESPN aí. Se o presidente quiser, ele assina contrato vitalício com o São Paulo. Já não basta os conselheiros vitalícios incompetentes que a gente tem, só faltava essa, né, goleiro também querer assinar contrato vitalício com o São Paulo. Lógico que é uma forma dele dizer que assina, quer continuar no São Paulo. Não, pelo amor, não, São Paulo, não, São Paulo, não, São Paulo. Vamos buscar outro goleiro, São Paulo. Ano que vem, quando ele estiver chegando no final do seu contrato, já que vocês não vão mandar ele embora também. Chega, São Paulo. Não dá mais, né? Vamos lá. Aí, olha essa aqui, ó. Chuta que é gol. Nota 3 acabou. Chuta que é gol. Tá aí, esse aqui é o meme da galera, colocando aí o Rafael como frangueiro chama gol. O Rafael tá um baita chama gol. Detalhe, isso não dá para negar, né?
Olha essa aqui que barato aqui, ó. A Espera da Vitória. Quem já assistiu o filme, A Espera de um Milagre, filme muito bom, inclusive recomendo, tá, galera? Muito bom mesmo aí, A Espera de um Milagre. E essa aqui, ó. 6 meses sem vencer um time brasileiro. É o Dorival. Juntando as partidas do Corinthians e São Paulo, o Dorival está há 6 meses sem vencer, galera. Aí é o seguinte, peraí, opa, tem mais uma aqui, ó. Eu vi um clube se auto-intitular soberano em 2008. Hoje toma de virada um jogo após o outro. Inacreditável, né? E olha essa aqui, ó. Essa imagem é a virada do Grêmio. Pavon marca de falta. E aí foi onde o Rafael aceita ali no canto próximo que ele estava, né? O Pavon, jogador do Grêmio, galera, ele disse isso aqui, ó. Eu falei com o Wagner na concentração e ele falou que eles, né, o São Paulo, não colocavam ninguém deitado por baixo na barreira. E hoje se não colocasse ninguém atrás da barreira, eu ia bater forte por baixo. Ou seja, todos os adversários estudam o São Paulo e vê a fragilidade do São Paulo. É o São Paulo que não estuda ninguém, né? Porque se estudasse também, ia entender que o jogador bate por baixo e iria bater por baixo da barreira também. Mais um gol que ele fez aí, 2 jogos seguidos, né? Essa é a face do Dorival, ó, em todos os jogos do São Paulo. É o Dorival preocupado e diz ele que está em evolução. E para encerrar, galera, com muita dor aqui, essas imagens, luto pelo futebol do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, é o que a gente está vendo, né? O São Paulo está cada vez mais no buraco aí, é duro dizer isso, mas é a verdade. Agora, quero falar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte, o que eu vejo desse São Paulo, eu vou dizer de novo, e de novo, e de novo. E se precisar, eu vou dizer quantas vezes for necessário. Esse time do São Paulo, ele é muito limitado. A gente tem um ataque que ele está junto 2023, 2024, 2025, 2026. Há 4 anos. Há 4 anos, esses caras eram melhorzinhos, mais leves, mais fininhos. Hoje eles continuam aí, estão mais pesados. Eu falo do Luciano e do Calera. Eles não têm tanta mobilidade, eles não têm velocidade, gente. Falta isso no time do São Paulo. Será que ninguém enxerga isso? Que falta isso no time do São Paulo? Será que essa diretoria incompetente, esse Rafinha aí, esse treinador Dorival, esse presidente do São Paulo, será que eles não entendem de futebol e não veem que esse time do São Paulo é muito lento, que o Marcos Antônio não consegue chutar uma bola para gol, que o Danielzinho não chuta, que ninguém chuta, eles não têm capacidade para isso. Então, o São Paulo renovou e vai correr o risco com esse ataque inoperante que a gente tem de Luciano e Calleri. Me desculpe os adoradores desses jogadores aí, mas não dá, galera. É todo o jogo. E não só eles, tá? O time todo é fragilizado, o time que não tem um meio atacante. Enquanto a gente vê o Dorival, todo jogo é André Silva, é André Silva. Fala que os garotos estão voando nos treinos, todo jogo é André Silva. O Ian Francisco, que dizem que está cantando nos treinos, nem relacionado foi. Não foi. O Pedro Ferreira está na seleção de base, ok. O Ian Francisco nem relacionado foi. É uma vergonha o Gustavo Santana, que ele poderia, já que ele fosse tirar o Calleri, colocasse o Gustavo Santana, ele colocou o André Silva. E já no desespero, que para mim é mais feio ainda, no final do jogo, aos 45 do segundo tempo, aos 44, 45 ali, o Dorival coloca o Gustavo Santana no Bumba Meu Boi. Pra quê? Domingo amanheceu tumultuado no São Paulo, o Tricolor ajusta últimos detalhes aí para fechar a negociação milionária. Vamos comentar, evidentemente, muito sobre a derrota do São Paulo aí para a equipe do Grêmio. E São Paulo, hein? O negócio tá feio. Vamos comentar muito sobre isso e várias outras novidades do nosso São Paulo Futebol Clube. Meu parceiro, eu vou contar um negócio para vocês, rapaz. A situação, cada jogo que passa, vai piorando. São nada mais, nada menos do que 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. 8 jogos sem saber o que é vencer. Inacreditável a sequência do São Paulo. Hein? Fiz o pós-jogo aí ontem lá no segundo canal, né? Então vou fazer um resumo aqui para não ficar algo repetitivo aí. Mas olha, cara, vou contar um negócio para vocês. Que situação, hein, cara? Que negócio bizarro o que virou o time do São Paulo. E são 8 jogos aí sem saber o que é vencer no Brasileiro, se você pegar os 8 jogos, a grande maioria aí, com o São Paulo entregando o resultado, entregando a paçoca e com uma série de erros individuais. O Dorival Júnior tem sua culpa, a diretoria tem sua culpa, ou se tem, né? Ou se tem. Agora, o que tem de erro individual nos últimos jogos do São Paulo é um negócio que não tem explicação nenhuma, é um negócio que não dá para entender. É incrível, tá? Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Como eu falei, os jogadores têm sua parcela de culpa, a diretoria, o Dorival Júnior, que é o técnico, mas o que tem de erro individual é uma enormidade que tem. Bizarro, cara. Mais uma vez, entendeu? Mais uma vez, o São Paulo vai pro intervalo vencendo o jogo, como foi contra o Atlético Paranaense. E ontem, com 2 minutos de jogo, já toma o gol de empate. Com 2 minutos. E detalhe, 2 minutos que foi o gol na cobrança do escanteio. O lance que gera o escanteio é uma finalização ali de fora da área, de dentro da área, que quase o Grêmio faz o gol.
O Grêmio quase faz o gol com 1 minuto. E com 2 minutos, né, no lance que é o escanteio, faz o gol de empate. O gol de empate do Grêmio, cara, os jogadores do Grêmio, cara, é inacreditável. Teve 3 toques de cabeça do Grêmio dentro da área do São Paulo numa cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio, tá o time inteiro na defesa para marcar e o Grêmio conseguiu dar 3 toques de cabeça dentro da área do São Paulo. E dos 3 toques de cabeça, 2 foram completamente livres, né? Porque tem a cobrança de escanteio, o jogador do Grêmio desvia, sobra pro Carlos Vinícius, cara, o Carlos Vinícius sozinho, mano, ele chega, ajeita assim, na maior tranquilidade do mundo, ele ajeita pro Wallace chegar e botar a bola no fundo do barbante. Incrível a liberdade que o São Paulo deu pro Carlos Vinícius e pro Wallace cabecear na hora de fazer o gol. Isso numa cobrança de escanteio quando tá todo o time ali na defesa marcando. Inacreditável a bagunça que é, cara. Simplesmente impressionante. Aí o São Paulo faz o mais difícil. O que é o mais difícil? É você sair na frente do placar, ainda mais jogando em casa. Aí o São Paulo faz o gol, vai pro intervalo ganhando. Agora a gente vai usar aí o contexto do jogo a nosso favor. O Grêmio em crise, o técnico lá quase sendo demitido. Né? No último jogo do Grêmio contra o Mirassol, tinha torcedor do Grêmio vaiando o time com 3 minutos do primeiro tempo. Tá vendo até o Farid falar disso, que ele ficou pé da vida lá. Aí o que acontece? Pô, a gente tá jogando fora de casa, contra o time que tá em crise, estádio cheio, a gente sai na frente 1-0. O que você faz com isso? O que você faz com isso? O jogo era pra gente levar na partida para deixar o Grêmio desesperado. Porque conforme fosse passando ali o tempo na segunda etapa, o time do Grêmio ia ficar nervoso, ia ficar com medo, ia ficar apreensivo, a torcida ia começar a chiar no estádio, os jogadores iam começar a se desesperar. E a gente não conseguiu usar isso a nosso favor. Com 2 minutos, os caras vão lá e empatam. Entendeu? Deu nem tempo, irmão, do Grêmio entrar no desespero. Do Grêmio ficar nervoso. Da torcida começar a criticar. Deu nem tempo, porque com 2 minutos a gente vai lá e toma o gol de empate. Entendeu? Bizarro o gol de empate que o São Paulo toma. E o segundo gol, que a barreira furou? Eu acho que o segundo gol dava para o Rafael ter pego. Eu acho que não foi falha, não, mas eu acho que aquela famosa bola defensável. Acho que dava para defender. Entendeu? E a barreira furando? É incrível, cara. Simplesmente inacreditável a quantidade de erros individuais que tem nesses últimos jogos do São Paulo. Negócio absurdo, né? Absurdo aí. E o gol do Pavão, que foi o gol da vitória, mais uma vez no finalzinho do jogo, porque o São Paulo tem uma coisa que é muito clara. É incrível como o time é mole. É um time mole, um time frouxo, né? Um time que não tem poder de reação, um time que não consegue segurar um resultado. Entendeu? Contra o Grêmio ontem, não conseguiu segurar o resultado. Estava ganhando, tomou a virada no finalzinho. Contra o Atlético Paranaense, estava ganhando, tomou a virada. Entendeu? Contra o Bahia, estava ganhando, tomou o gol no último minuto, entregou a paçoca. Contra o Botafogo, estava ganhando, entregou a paçoca no final. Contra o Remo, estava empatando, no finalzinho, entrega a paçoca e toma o gol. Como é que pode tomar tanto gol nos finais de partidas, igual o São Paulo vem tomando? Olha o tanto de jogos que eu citei que a gente perdeu no finalzinho. Né? Jogos que a gente estava empatando e tomamos o gol no final e perdemos, e jogos que a gente estava ganhando e tomamos o gol de empate no final. Olha a quantidade de jogos que eu citei que a gente entregou a paçoca no final. E ontem não foi diferente. Aos 42, tomamos lá o gol lá do Pavão, né, que foi o gol lá que a barreira furou. E a gente tomou o segundo gol, que foi o gol da virada do Grêmio. Incrível, cara. Simplesmente impressionante aí. A gente viu no segundo tempo, muito claramente, ali, o time do Grêmio morto fisicamente e o São Paulo fisicamente sobressaindo, tá? E o São Paulo não conseguiu, cara, mostrar, né, tecnicamente e taticamente também, essa superioridade aí que o São Paulo teve ontem na parte física, porque o São Paulo ficou 12 jogos sem entrar em campo do jogo contra o Flamengo até o jogo de ontem. Sabe quantos jogos o Grêmio jogou nesse período? 4. Né, que foram os jogos lá contra o Bolívar e os 2 contra o Mirassol, Sul-Americano e Copa do Brasil. A gente não jogou nenhum jogo. Então era óbvio que o São Paulo ia estar mais inteiro em algum determinado momento da partida. E a gente estava mais inteiro, só que a gente não conseguiu aproveitar isso. Não conseguimos. Muito pelo contrário, o São Paulo foi lá e tomou o gol. Né? Porque quando acontece o segundo gol de falta, o Grêmio estava morto já. O Grêmio nem com a bola ficava na hora que eles fizeram o gol. Foi um gol de bola parada. E o São Paulo, ao invés de aproveitar isso também, não consegue. Aí, o Fernando Praz falou na transmissão, né? Você vê como é que o São Paulo foi absurdamente incompetente ontem. Quando o Grêmio faz o 2-1, o que o São Paulo tem de chance para fazer o 2-2 é uma enormidade. O São Paulo teve umas 5 oportunidades claras de fazer o gol de empate, já quase nos acréscimos. Né? Teve bola na trave, o Everton fez umas 2, 3 defesas, teve 2 bolas na pequena área lá que chutou
que os jogadores finalizaram com desvio dos jogadores do Grêmio. Só pode ter umas 5 oportunidades claras de fazer o 2-2. O Grêmio se defendeu absurdamente mal. O Praz, que estava na transmissão, o Fernando Praz até falou como o Grêmio se defendeu mal depois de tomar o gol. Toda bola na área, cruzamento de São Paulo, ganhava todas. Todas. Entendeu? Ganhava todas. Incrível. E o São Paulo conseguiu ainda perder o jogo pro Grêmio. Um time que se defende mal, um time nervoso, em crise, né? São Paulo muito mais inteiro fisicamente. Torcida vaiando o time. O São Paulo conseguiu ainda tomar a virada e perder o jogo pro Grêmio. Simplesmente incrível, cara. E como eu falei, acho que o reflexo mesmo do time é ser um time mole, sabe? Um time mole, um time fracassado, um time frouxo, que não consegue segurar resultado, um time que não tem poder de reação. É um time de derrotado, rapaziada. A verdade é essa, entendeu? É um time que exala fracasso. Ah, o time perdeu. Ah, isso aí, normal. Ah, que o time tomou um gol no final. É isso aí, faz parte. Ah, que o time tomou a virada. É isso aí. É isso. O time tem poder de reação? É isso aí, cara. Isso aí que é o time do São Paulo. É um time que acho que a palavra correta é o time frouxo. É um time frouxo, um time mole, sabe? Um time que não tem personalidade. Um time que aceita tudo. Se qualquer resultado, tudo que acontecer, tá bom. Né? A impressão que passa pro torcedor é essa. A impressão que passa é essa. Entendeu? E a situação aí vai só piorando. Só piorando. 8 jogos sem ganhar. O Grêmio tava na zona de rebaixamento. Não ganhava um jogo de brasileiro desde maio. Mas a gente não ganha desde abril, né? Mais tempo ainda. Entendeu? Muito difícil, gente. Muito difícil aí a situação. O que é que fizeram com o São Paulo, hein, cara? O que é que fizeram com o São Paulo? Parabéns aí pro senhor Macis, Rafinha e Rui Costa. Os 3 que acabaram com a temporada do São Paulo. Parabéns pros 3 aí, tá? Vocês são aí carinha carimbada nessa derrocada inacreditável do São Paulo. Vocês destruíram a temporada do São Paulo, tá? Tem nome e sobrenome aí, os responsáveis disso tudo. Ah, Gabriel, o Rui Costa tem que estar lá mais. Sim, mas ele que... Isso que o São Paulo tá colhendo aí, o Rui Costa também plantou. O Rui Costa, Macis e Rafinha. Eles plantaram isso aí e a gente tá colhendo agora. As coisas não acontecem por acaso. Não acontece por acaso. Muito difícil, gente. Muito difícil, cara. Sinceramente, muito complicado. Muito complicado mesmo a situação. O técnico Dorival Júnior não escondeu a preocupação após oÃo Paulo perder por 2-1 de virada para o Grêmio na tarde deste sábado. Abre aspas aí para o Dorival. O que nos tem tirado a condição de melhorar a situação são justamente os erros que estamos cometendo, que vem se repetindo com certa frequência. Isso preocupa demais, porque a equipe não deixa de criar e de jogar com intensidade. Só que no momento de finalizarmos, de concluir a partida, temos muitas dificuldades. Isso está nos gerando uma preocupação muito grande, fecha aspas, para o Dorival. E esse jogo aí, como eu comentei com vocês, é o 8º jogo aí sem vencer. Né? Desde abril, o São Paulo não ganhou um jogo, o último jogo foi contra o Mirassol, no dia 25 de abril que a gente venceu. Sobre a sequência negativa, o Dorival falou o seguinte, abre aspas. Frustração se retroalimenta. Infelizmente, pequenos detalhes nos tiram aquilo que poderia ser o início de uma recuperação a algumas rodadas. Estamos tomando gols que são jogadas em que o adversário se aproveita de uma fragilidade, do que propriamente cria. Isso é o que temos que estar preocupado. São situações que se repetem, por mais que se treine, fecha aspas, para o Dorival Júnior. É claro, faz uma série de erros individuais aí e os adversários aproveitam, entendeu? Os adversários aproveitam aí porque é muito erro individual do time. Muito erro individual, entendeu? Muito erro individual, cara. Os 2 gols do Grêmio foram com erro individual. Teve 2 entregadas de paçoca do Arboleda que quase resultou em gol do Grêmio. É muito erro individual, gente. Muito erro individual. Muito mesmo. Bom, vamos seguindo aqui agora. O São Paulo tá aí ajustando, né, cara? Ajustou os últimos detalhes pelo empréstimo do Paulinho. Temos aqui novidades aí, tá? Sobre essa situação. Vamos lá, informação do André Hernan. Paulinho do São Paulo para o Torrenense de Portugal. Empréstimo com opção de compra de 600 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Pegaram a visão aí, né? 60% dos direitos do Paulinho, tá? Por 600 mil euros. É a opção de compra no contrato. Os restantes aí, que é o 40%, podem ser adquiridos depois. No primeiro ano, 20% do Paulinho, mais 20%, né? Por 200 mil euros. E no segundo ano, os outros 20% por 300 mil euros. Ao todo, o acordo total pode gerar aí 1 milhão e 100 mil euros ao São Paulo. Nessa informação que seria um empréstimo aí com opção de compra de 1 milhão de euros, mas é 1 milhão de euros picado, né? Além de ser um valor baixo, que muitos criticaram,
é 1 milhão de euros picado aí, né? Porque inicialmente é 600 mil euros como opção de compra, né? 600 mil euros por 60%. E depois o Tom Hens pode comprar mais 20% por 200 mil euros. E depois pode comprar os outros 20% por 300 mil euros. Entendeu? Totalizando aí, pode chegar a 1 milhão e 100 mil euros a operação total aí, junto ao Tom Hens pelo Paulinho, né? Então 1 milhão de euros ainda aí é picado. Entendeu? Aí tem que ver, ele vai ser emprestado, aí tem que ver se o Torrens vai querer comprar ele, se comprar vai ser 600 mil euros por 60%, depois tem que ver se vão querer comprar mais 20, depois tem que ver se vão querer comprar mais 20. Vai sim totalizar 1 milhão e 100 mil euros, né? Baita negócio aí que o São Paulo fez, que evidentemente todo mundo aí criticou, então tá aí Paulinho dando adeus ao São Paulo, partindo para o Torrense, clube da segunda divisão de Portugal. Eu já dei minha opinião sobre isso, né? Achei um negócio aí ruim. Bastidores da derrota do São Paulo. Arthur, será que preocupa para a sequência? Reclamações e números ruins da passagem do técnico Dorival Júnior. Para trazer todas as informações do vídeo de hoje, lembrando mais uma vez que esse brand de notícias é um oferecimento da Mandaká, parceira aqui do nosso canal, que tem as deliciosas marmitas, tortas, e você vai gostar demais. Você usa o cupom ALEXANDER para você ter R$40 de desconto na Mandaká, tá? Vou deixar o link e o cupom no comentário fixado para você, beleza? Bora lá, falar de São Paulo Futebol Clube. Contar alguns bastidores da derrota do São Paulo de virada para o Grêmio, né? O São Paulo abriu o placar, inclusive naquele gol que acabou sendo dado contra, do Gustavo Martins, né? Enfim. E aí depois o São Paulo no segundo tempo acabou tomando a virada. E aí a gente vai conversando, né? A gente tem um bom diálogo com membros de comissão técnica e tudo, e a gente foi tentar entender até de outras pessoas, né? De todo mundo que esteve ali em Porto Alegre, para entender essa avaliação, né? Do que poderia ter acontecido, do que está acontecendo, né? E a avaliação é de que o time ele está conseguindo entender várias dinâmicas daquilo que o técnico Dorival Júnior pretende. Tem, na visão deles, tá? O São Paulo está fazendo jogos competitivos, porque competiu contra o Atlético Paranaense, competiu contra o Flamengo e competiu ontem contra o Grêmio. Só que, mesmo criando situações, está sendo um time que não está conseguindo se sustentar no jogo. Está sendo um time que não está conseguindo realmente ser um time, até, vou usar uma aspa, não na íntegra, mas eu vou usar uma situação. O time tem sido um pouco mais passivo do que deveria. O time que não está conseguindo sustentar o resultado, que não está conseguindo brigar por esse resultado, como, por exemplo, aconteceu contra o Flamengo. E algumas falhas defensivas, por exemplo, que são gritantes, né? Não dá para você tomar o primeiro gol com os dois jogadores cabeceando praticamente sozinhos e quase que na pequena área. Um estava, outro não. Não dá para você tomar um gol em 2026 com a bola passando por baixo da barreira. Não teve uma atenção para colocar um jogador ali embaixo, vai que ele batesse direto. Então, assim, são erros de atenção, são déficit na defesa, são várias situações que têm minado, na visão deles, um trabalho que tem sido bem feito. O São Paulo tem conseguido criar situações, marcou gols durante os 3 jogos, conseguiu em 2 momentos, nos últimos 3 jogos, de estar na frente do placar, só que não consegue sustentar. Então é um trabalho que o técnico Dorival Júnior já começa a entender que a situação está ficando difícil. O São Paulo vai para esse jogo contra o Curitiba quase em caráter decisivo, porque precisa urgentemente dos 3 pontos, porque um time que estava lá em quarto há pouco tempo, que despencou para 8º, agora já está em 12º, com risco de daqui a pouco também estar lá embaixo. Então é uma atenção que será dada muito grande para isso. E eu acredito que tem que se dar essa situação. Não dá para pensar agora em Copa Sul-Americana, com todo respeito. Eu sei que é o jogo terça-feira agora, mas fantasiar e imaginar um título de Copa Sul-Americana é mais uma vez se desligar daquilo que realmente importa, que são os 45 pontos, que o Crespo já tinha avisado lá atrás e que infelizmente ele acabou sendo demitido por isso. O São Paulo é enorme, é gigante, é colossal, é o maior clube do país, mas a gente precisa da realidade. A gente precisa, sabe, de entender o nosso cenário. Eu já fiz inúmeros desabafos sobre isso. Não dá pra gente ter uma mentalidade vencedora de vamos conquistar títulos. Aqui vai dar mesmo com o salário atrasado. Não dá. A gente precisa de realidade. Eu sei que talvez é uma situação no sentido de que, como a gente vai motivar os caras se a gente aqui não vai disputar título? Simples. Você quer disputar título, amigão? Não vai ser no São Paulo. Então você tá liberado para procurar um novo clube. Vê com uma proposta aqui e tal. Eu quero jogadores que entendam a responsabilidade de reerguer um clube como o São Paulo. Eu quero jogadores que realmente seja um prazer
dia após dia, estar no São Paulo e ter esse sentimento de que vai reerguer o clube, de que cada jogo é crucial para reerguer esse clube. Então não dá para entrar nessa de que não, a gente precisa de motivação, a gente precisa motivar os caras, como que a gente vai trabalhar dia a dia para 45 pontos? Dane-se. É esse o cenário. Porque a gente fica querendo uma mentalidade vencedora, querendo uns times que disputam títulos, só que a verdade é que a gente não disputa nada. Absolutamente nada a gente não disputa, é uma falácia. A gente disputou lá a gente ganhou a Copa do Brasil por um acaso divino. Hoje a gente consegue, de verdade, em 2023, a gente viu o que aconteceu. A gente consegue explicar hoje a lógica de a gente ter ganhado aquela Copa do Brasil? De ter jogado o que a gente jogou no Allianz Parque? De ter eliminado o Corinthians com o Lucas, que jogou um futebol que nunca mais ele jogou com a camisa do São Paulo? Uma final contra o Flamengo? Ganhando lá no Maracanã? Depois, o que a gente ganhou? Uma Supercopa, era um jogo. O que aconteceu foi nos pênaltis. E aí? Tomamos taca em Libertadores, em Copa do Brasil, em Brasileiro. Então acho que, gente, vamos se atentar à realidade mesmo. Vamos focar nisso. Esquece essa porra de mentalidade vencedora. Vamos focar aqui. Somos enormes, gigantes somos. Mas eu vou dar um exemplo. Pô, tem empresas aí que estão há 50 anos, é a principal do mercado, que passam por crises. E o que eles fazem nessas crises? Eles se atêm à realidade. Pera, eu sou a maior multinacional aqui do meu segmento. Sou. A minha história não se paga. Só que agora eu não tô com essa moral toda. Então eu preciso me diminuir. Às vezes é uma questão até de humildade. Entendeu? Então assim, isso na minha visão tem que ser um recado para todos. Inclusive pro Dorival. Quer jogar bonito, quer jogar do seu jeito, beleza. Só que qual foi o principal jeito que o São Paulo jogou bem esse ano? Com a porra dos 3 volantes. Todo mundo ali no meio, povoa o meio campo, deixa as laterais livres pros laterais irem pra linha de fundo e deu certo. Futebol mais pragmático, potencializando os meio-campistas. O Marcos Antônio, porra. Assim, o Marcos Antônio jogando de ponta de esquerda, aí eu sou obrigado a ver o Marcos Antônio, um dos principais volantes do futebol brasileiro, onde o Carlo Ancelotti está analisando ele para que ele possa fazer parte do ciclo de 2030. E ele já era observado antes, não teve chances, é verdade, mas estava na lista do Ancelotti. Aí eu sou obrigado a ver um dos melhores volantes do país atuando como ponta direita para que seja alocado Ferreirinha na ponta esquerda. Porra, não dá, não tem como. Não dá para justificar, desculpa. Não tem como. Tem coisas estruturais, tá? Tem coisas estruturais, só que eu já falei inúmeras coisas estruturais. Já falei um monte de coisas, já falei de erro de gestão, já falei de erro no futebol, já falei pra caramba disso. Entendeu? Porque tá tudo errado desde lá de 2021. E olhe lá, se não for pra depois. Mas tem coisas no campo também que, sabe, porra, não dá pra se apegar a figuras que não estão bem. Não, eu confio, vamos colocar que uma hora vai sair o gol dele. Porra, tira, meu irmão. Bota 3 zagueiros, 3 volantes, 5 laterais. É urgência, é desespero. Não dá pra ficar jogando bonitinho. Não dá pra tentar colocar a minha filosofia de jogo para as coisas acontecerem. Isso aqui não é um pedido de saída do Dorival. Pra mim, o Dorival tem que ficar, ó, por mim. Eu tô cansado dessa história de ficar trocando treinador. Pra mim, o Dorival fica até 2030, se ele quiser. Entendeu? Porque eu acho que o problema não é o Dorival. O problema é estrutural. Ele tem algumas questões que ele precisa melhorar no campo. Sim, é verdade. Entendeu? E farei críticas a isso. Mas essa história de ficar demitindo treinador, a gente viu com o Crespo que não ia dar certo. Pra mim, o Crespo, inclusive, ficava até 2030 também. Pra mim, essa história de ficar trocando treinador, pra mim, é balela. É groselha. Por mim, eu, Alex, não ficava trocando treinador. Entendeu? O que eu tinha falado, eu falei desde o início do ano, que acompanha mais cedo, há mais tempo eu falei, eu não demito o Crespo por absolutamente hipótese alguma. Eu falei isso. Porque o problema é estrutural, o problema são outras coisas. Uma coisa é, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tá tudo funcionando. Aí, pô, o técnico a gente troca, se não der certo, porque tá tudo ornando. Agora não é o nosso caso, a gente tem inúmeros problemas. Mas enfim, pequeno desabafo aqui, contei uns bastidores e acabei desabafando também, porque, enfim, também não sou de ferro. Bom, São Paulo... A torcida do São Paulo amarga mais uma decepção do time que não ganha uma partida no Campeonato Brasileiro desde o mês de abril. O atacante Calleri foi sincero ao assumir publicamente o risco de rebaixamento do maior clube do futebol brasileiro. Jogador reconhece momento delicado do tricolor após derrota para o Grêmio e afirma que a equipe precisa voltar a vencer para evitar uma situação ainda mais complicada no Brasileirão. O momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro preocupa cada vez mais. Após a derrota por 2-1 para o Grêmio, de virada, o atacante do tricolor reconheceu que existe, sim, o risco de o clube acabar entrando na briga contra o rebaixamento e classificou o campeonato como traiçoeiro. Em entrevista após a partida,
O jogador destacou a necessidade de o São Paulo voltar a conquistar pontos imediatamente e admitiu que a equipe precisa mudar alguma coisa para interromper a sequência negativa.